Hoje nós vamos falar sobre desafios para a mudança de um modelo de gestão. Principalmente quando envolve a gestão de operações, nós temos um histórico que cria uma tradição que muitas vezes impede, ou dificultam a transformação para um modelo de alta performance, que normalmente em gestão de operações está embasado em metodologias Lean Demand Driven. Isso envolve maneiras de pensar e agir. As empresas, elas ao longo do tempo, investem num determinado tipo de capital. Temos dois capital, o capital tangível e o capital intangível. Sobre o intangível, é tradição de falar sobre marcas, patentes, softwares, mas pouco se fala sobre o capital gerencial. O capital gerencial, ele está envolvendo entre competências dos gestores e ferramentas para tomada de decisão, alinhado à questão da estrutura organizacional. Essas questões acabam estabelecendo modelos mentais e hábitos que acabam se estruturando, ou seja, acabam se consolidando como uma cultura, ela está emaranhada e faz parte da cultura organizacional. A cultura, a gente pode definir ela como sendo como as coisas são feitas, normalmente, principalmente quando o chefe não está, E ela tem comportamentos aceitos e incentivados, Ou seja, ela estabelece compromissos assim, acordados, mas não declarados, que envolvem a questão do conhecimento, que é valorizado, e a organização de poder que é estabelecida. Com relação a isso, essa organização, inclusive, reforça essa questão dos papéis e tal, dos domínios dos conhecimentos valorizados. E aí que começa a dificuldade. Por quê? Porque nós temos uma relação dessa questão do conhecimento com a questão do saber. E aí nós temos duas questões aí interessantes do saber. A primeira é que a gente tem o saber relacionado a conteúdo e consciência do saber. Ou seja, existem coisas que a gente sabe que sabe. Tem coisas que a gente sabe que não sabe. Tem até coisas que a gente não sabe, que está no nosso inconsciente, está no na nossa herança até, cognitiva e genética. Mas o problema maior está naquilo que a gente não sabe que não sabe. Ou seja, como diria Newton, o nosso conhecimento é uma gota num oceano do que não sabemos. A gente tem que desenvolver a nossa capacidade, tanto de humildade com relação à busca da curiosidade. A humildade é saber que a gente tem mais coisas que a gente não sabe do que sabe. E tem a questão da curiosidade. A questão da curiosidade é muito importante. Einstein já falava, eu não tenho nenhum talento especial, eu tenho muita curiosidade. E ela que leva ao desenvolvimento. Então essa questão do saber é um dos primeiros pontos. Que a gente tem que ter humildade e curiosidade, e essa curiosidade nos traz capacidade de reflexão para incorporar, ou no mínimo escutar, novas formas de pensar e agir. A outra questão, como eu falei, a questão da organização do poder. Aí entra uma discussão, que eu vou abordar apenas, vamos dizer assim, rapidamente, que é a diferença que a gente pode considerar entre chefe e líder. O chefe é aquele que vai tentar manter sob controle e manter o status quo. O líder é aquele que pensa mais na frente. Então, a estrutura do poder, se ela é respaldada, por mais estilo de chefias tradicionais do que líderes que pensam no futuro, e aí isso se torna um empecilho realmente para a transformação da mudança. Bom, essas são as questões principais que eu entendo aí que são grandes desafios ligados às questões humanas e de gestão nesse processo de transformação de um modelo de gestão.